Glória a Deus. Então vamos lá. Eu quero aqui convidar você a abrir sua Bíblia, porque esta é a parte mais importante. Eu sei que você veio ouvir uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Então você que está aqui comigo, você que está em casa, a mensagem de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Já oramos ao Senhor, então vamos passear um pouquinho nesse texto. Vamos discorrer nesse texto. Um texto que vai mudar a sua vida para sempre. Quem crê, diga amém. Esse texto vai mudar a sua vida, mudar a sua história. Creia nisso. Diz assim a palavra de Deus, versículo 7 em diante. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Com quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Versículo 19, concluindo: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Digam assim comigo: por causa da incredulidade não puderam entrar. Amém. Irmãos amados do Senhor, estamos diante de um texto fabuloso, de um texto que nos chama a atenção. A palavra-chave deste texto é a palavra chamada incredulidade. Digam comigo: incredulidade. Escute bem. Incredulidade significa desobediência. Incredulidade significa rebeldia. Incredulidade significa ausência de fé. Incredulidade significa descrença. Descrença em quê, pastor? Descrença em relação às doutrinas, em relação às promessas, em relação a tudo que Deus declarou ao nosso respeito. Isto significa incredulidade. Quando nós passamos a rejeitar a fé,
automaticamente nós estamos levantando um altar para a incredulidade. Escute bem novamente. Quando você recusa crer, recusa confiar, recusa ter esperança nas promessas, nas doutrinas, nas declarações que Deus liberou sobre você, você está dando razão à incredulidade na sua vida. Este texto, ele é sempre atual. O texto que nós lemos, ele é sempre atual. Aqui, o escritor desta carta aos Hebreus, ele está trazendo a memória dos seus leitores, ainda no primeiro século depois de Cristo. Esta carta foi escrita no primeiro século depois de Cristo. Ele está trazendo a memória dos seus leitores um dos maiores exemplos de incredulidade dos quais a Bíblia nos relata. Ele está lembrando, ele está reescrevendo, ele está trazendo a lembrança dos seus leitores o desastre que aconteceu no deserto, quando o povo de Deus, os israelitas, saíram do Egito em uma jornada para a terra prometida, Canaã. E é exatamente sobre este assunto que o escritor desta carta aos Hebreus está nos mostrando. Porque quando o povo saiu do Egito em direção a Canaã, em meio ao deserto, eles se recusaram a confiar no Senhor. Eles rejeitaram as maravilhas de Deus e valorizaram a descrença, a incredulidade. Por isso que incredulidade também significa rebeldia. A rebeldia daqueles que viram tantas maravilhas, que viram tantos sinais, tantos prodígios, mas se revoltaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Como está a sua fé em relação às promessas de Deus na sua vida? Você tem crido que o seu Deus é o mesmo Deus que tirou você do mundo? É o mesmo Deus que proveu tantas vezes na sua vida? Ou você de vez em quando duvida? Ou você de vez em quando, como o povo do deserto, murmura, reclama, se rebela contra os céus? Diga não à incredulidade. Diga não à incredulidade. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para que você levante um altar, o altar da fé, o altar da confiança em Deus, o altar da gratidão em Deus. Você pode levantar as tuas mãos, vamos começar assim. Diga assim: meu Pai Celestial, me ajude a continuar crendo, confiando e esperando somente em Ti, porque eu creio que o Deus que começou a boa obra na minha vida não terminou e vai completá-la até o último dia.
em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Escute bem, a mesma advertência que o escritor da carta aos Hebreus reescreveu, esta advertência é a mesma que o salmista, no Salmo 95, salmista este identificado no capítulo 4 dessa carta aos Hebreus, ele é identificado como Davi, o rei Davi. Essa advertência que o escritor da carta aos Hebreus diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, como na rebelião no deserto. É a mesma advertência que o salmista, no Salmo 95, também disse. Ele usou este mesmo texto. Ele disse: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, como foi feito lá no deserto. Ou seja, querido, presta atenção agora. A advertência que o escritor da carta aos Hebreus fez, a advertência que o salmista no Salmo 95 fez, é a mesma advertência para nós hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Esta advertência é sempre atual. Se hoje, ou seja, não podemos cometer os mesmos erros que os israelitas cometeram no deserto. Não podemos endurecer o nosso coração. Não podemos nos tornar incrédulos. A Bíblia diz que nós não podemos ser aqueles que retrocedem e são destruídos. A Bíblia diz que nós precisamos ser aquele que crê, que avança e prossegue para a salvação. Diga assim: eu não vou ser incrédulo, eu decido confiar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora, imbuídos nessa passagem bíblica que lemos, o Espírito Santo nos trouxe aqui para ministrar em nosso coração uma mensagem oriunda da Bíblia, sempre assim, com o tema: diga não à incredulidade. Você pode repetir comigo? Fala assim: diga não à incredulidade. Agora vamos repetir bem assim no pessoal: eu digo não à incredulidade, mas digo sim à fidelidade em meu Pai Celestial. Vamos aplaudir o Santo Eterno. Aleluia. Agora, nesse texto que lemos, nós encontramos algumas lições. A primeira é: diga não à incredulidade, porque este mesmo erro já destruiu muitas vidas no tempo passado. Por que você deve dizer não à incredulidade? É simples. Porque este mesmo erro, porque esta incredulidade já destruiu a vida de muitos no tempo passado. Então diga não à incredulidade. Confira comigo, é isto que a Bíblia está dizendo. Você não pode brincar com a incredulidade. Diga não a ela, porque essa incredulidade já destruiu muitos no passado e também quer destruir a nossa vida hoje. Quer observar comigo?
Confira comigo. O versículo 7. Os versículos 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Diga não à incredulidade agora, irmãos, porque esta maldita incredulidade já destruiu a vida de muitos no passado. Foi o próprio Espírito Santo que corroborou, que confirmou. O versículo 7 diz: assim como diz o Espírito Santo. Quem disse isso foi o Espírito Santo. Foi o amigo Espírito Santo que disse: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, como o povo fez no deserto. Foi o Espírito Santo que disse isso. Você precisa se atentar para isso. Muitos já foram destruídos pela incredulidade. Muitos já se renderam, se prostraram à falta de fé, morreram sem Deus. E o Espírito Santo está dizendo: olha, vocês não podem valorizar a incredulidade. Diga não a ela, porque ela é a causa da destruição de muitos no passado. Você sabe qual foi o número das pessoas que morreram no deserto por causa da incredulidade? Fora uma geração inteira de pessoas. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito em centenas e milhares. Mas da geração dos adultos que entraram no deserto, de todos os adultos, sabe quantos entraram dos adultos? 2: Josué e Caleb. Milhares morreram lá. Sabe qual foi a praga? Sabe qual foi a pandemia da época? A incredulidade. A incredulidade arrancou a promessa do coração do povo. A incredulidade pode nos tirar do céu. É a incredulidade que arranca as pessoas da igreja, da casa de Deus, da presença de Cristo. E o amigo Espírito Santo disse, ele enfatizou dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração, como na rebelião no deserto. Você sabe de que rebelião a Bíblia está dizendo? Foi na rebelião em Números 17 que o povo tinha saído do deserto. Sabe o que aconteceu com eles? Eles sentiram sede. E diz a Bíblia que eles falaram assim com Moisés: Moisés, será que Deus está conosco ou não? Cadê a água? Vamos morrer de sede. E diz a Bíblia que aquela maldita atitude do povo irou o Senhor. E aquele lugar foi chamado Meribá.
ou massar, que significa rebelião. Foi naquele momento que o povo, eles se levantam como rebeldes. Isso é rebeldia. Rebeldia é afrontar a Deus. Rebeldia é não crer no Deus Criador de todas as coisas. Rebeldia é desprezar as maravilhas, a criação. Quando você abre mão das coisas de Deus para viver as coisas do mundo, você está levantando o altar da incredulidade e desfazendo do altar da fé. O Espírito Santo disse: hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. O Espírito Santo disse que aquele povo tentaram a Deus por 40 anos. Irmãos, que coisa! Todo o tempo que eles passaram no deserto, eles tentaram a Deus. Os incrédulos, eles não agradam a Deus, eles tentam a Deus. Eles tentam a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus foi tentado pelo povo por 40 anos, 4 décadas. Que povo terrível! E o Espírito Santo diz: não imite a conduta deles, não cometam os mesmos erros deles, não sejam murmuradores. O Espírito Santo diz: por 40 anos eles tentaram a Deus, mesmo tendo visto o que viram. A pergunta é: o que eles viram? O que eles viram? O que aquele povo vira em 40 anos? E além, eu vou mais. O que eles viram foram coisas pequenas ou grandes, porque o que eles viram em 40 anos não mudou o coração do povo, não amoleceu o coração do povo, não transformou a mentalidade do povo. Agora presta atenção, sabe o que eles viram em 40 anos? Antes do deserto, eles viram os 10 sinais que Deus, ou as 10 pragas que Deus derramara sobre os egípcios. Eles viram. Antes do deserto, sabe o que eles viram? Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram. Depois do mar vermelho, sabe o que eles viram? Durante 40 anos, sabe o que eles viram? Eles viram Deus os proteger e os guiar do sol com uma nuvem que os cobria de dia. Sabe o que eles viram? Eles viram Deus os aquecer com uma coluna de fogo nas noites frias do deserto. Sabe o que eles viram? Eles viram Deus fazer águas amargas em águas doces. Sabe o que eles viram? Eles viram Deus tirar a água da rocha. Sabe o que eles viram? Eles viram Deus os alimentar com o maná do céu. Sabe o que eles viram? Eles viram Deus os saciar, matar as suas fomes com as codornizes. Sabe o que eles viram? Eles viram Deus os vestir roupas e sandálias por 40 anos. Mas sabe o que eles fizeram? Endureceram o coração.
mesmo presenciando tudo isso, mesmo presenciando o cuidado de Deus, irmãos. De noite Deus os aquecia, de dia Deus os dava refrigério. Mas a Bíblia diz que durante 40 anos eles tentaram o Senhor, mesmo vendo o que viram. Deixa eu te fazer uma pergunta, trazer para o hoje. Do mesmo modo, eu te faço uma pergunta: o que mais você precisa ver para que você possa crer ainda mais no seu Deus? Eu te faço mais perguntas: o que mais Deus precisa fazer para que você entenda que só existe Ele como Deus Salvador da sua vida? Eu te faço mais perguntas, porque esta palavra também é válida para nós, é para hoje. Se hoje é o tempo, hoje. Eles ouviram e eles viram as maravilhas de Deus por 40 anos, mas mantiveram o coração endurecidos, resistentes. Quantas vezes Deus já usou pessoas para falar com você e você não muda? Quantas pregações você já ouviu e você não muda? Pastor, mas pregação muda a vida? Lógico que muda. Romanos 10:17 diz: pois a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem, ela é ouvida pela pregação do Evangelho de Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quanto mais você ouve de Deus, mais fé você precisa ter. Pois a fé começa pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem pelas pregações, pelos ensinos. Eu queria que você somasse quantas pregações você já ouviu na sua vida. Quantas? Você, tenho certeza, você já ouviu pregação sobre pecado, sobre casamento, sobre namoro, mas continua na fornicação. Já ouviu sobre casamento, mas continua no adultério. Já ouviu sobre roubo, mas continua sendo desonesto. Quantas pessoas já ouviram tantas pregações, mas não mudam? Assim aconteceu com o povo no deserto. Eles ouviram, eles viram, aprenderam com Deus, viveram com Deus 40 anos, mas não mudaram em nada. O Espírito Santo diz que foi assim que o povo de Israel tentou o Senhor por 40 anos. Então, o que aprendemos? O que é tentar a Deus? É simples. É quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu vejo os milagres de Deus e eu não mudo. É sinal que eu estou tentando a Deus. Despertou seu coração, despertou agora? Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Esta palavra é para nós. Quem caminha com Deus, ouve a palavra de Deus, aprende a palavra de Deus, vê os milagres de Deus e não muda, continua igual. O Espírito Santo diz: estão tentando a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Quando aquele povo endurece o coração para não mudar de vida, mesmo tendo a oportunidade de mudar, sabe o que eles fazem? Eles atraíram a ira de Deus. Presta atenção. Quando eu ouço, quando eu aprendo as coisas de Deus e não mudo, nós atraímos a ira de Deus. Quer ver comigo? Versículo 10. Por isso, Deus dizendo: por isso fiquei irado
contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Quando eu ouço as promessas de Deus, quando eu participo da obra de Deus e endureço o coração, eu estou atraindo a ira de Deus. E Deus diz: por isso, é por isso que eu fiquei irado com eles. Você já viu um homem manso? Manso. Mas mesmo os homens mansos iram. E quando você vê um homem manso se irar, sai de baixo. Você fala assim: meu Deus, desconheci o irmão José. Não sabia que o irmão José era desse jeito. O homem é manso. O irmão José era manso. E ele é manso. Mas a ira do irmão José é terrível. Se o irmão José, quando ira, o povo fala misericórdia, imagina Deus irado. Aquele povo conseguiu em 40 anos atrair a ira de Deus. E olha que a proposta da caminhada era alcançar a promessa. Eles preferiram alcançar a ira de Deus. Nós estamos caminhando hoje debaixo de uma promessa: subir nas mansões celestiais, viver para sempre com o nosso Messias, Salvador. Mas temos que tomar cuidado, preste atenção, porque ao invés de alcançarmos as promessas, na desobediência, nós podemos atrair a ira de Deus. Diga não à incredulidade, porque este mesmo erro já destruiu muitas vidas no passado. Diga não à incredulidade. Outra coisa, este povo que se rebelou contra Deus, que atraiu a ira de Deus, eles preferiram trocar a promessa de Deus, a promessa Canaã, a promessa, a terra prometida. Eles preferiram trocar a promessa, a riqueza, a prosperidade, a saúde. Eles preferiram trocar a promessa de Deus para viver para a incredulidade. Como eu posso abrir mão das promessas, das riquezas, da prosperidade, da provisão, deixar de ser escravo, deixar de ser cauda, ser cabeça, deixar de estar por baixo, estar por cima? Como eu posso abrir mão para viver a incredulidade, a descrença, a rebeldia? Por incrível que pareça, foi isso que o povo hebreu decidiu no tempo do deserto. Quer ver? Versículos, confira comigo, versículos 16 ao 19. Versículo 16 ao 19. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Sim ou não? Sim, vai respondendo aí. Se você conhece a Bíblia, sim. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Sim. Resposta lógica. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Sim. O que a Bíblia está dizendo? Que os que não alcançaram a promessa, os que caíram mortos no deserto, não foram os homens de fé, não foram aqueles que perseveraram, não foram aqueles que creram, foram os rebeldes,
foram os desobedientes, foram os incrédulos. Escute bem. Só quem não entra no céu são aqueles que não acreditam no céu. Você acredita no céu? Você espera pelo céu? Então é desse lado que nós devemos ficar. E no versículo 19 conclui: vemos assim que por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Eles não entraram por causa de Deus. Eles não entraram por causa de Moisés. Não foi Moisés que atrapalhou, não foi Josué que atrapalhou, não foi Caleb que atrapalhou, não foi Deus que atrapalhou eles entrarem. Eles não entraram, diz a Bíblia, por causa de uma doença chamada incredulidade. Ou seja, quando Jesus voltar, se um de nós não subirmos, não podemos dizer: foi o irmão João, foi o irmão Zé, foi o pastor que não me ensinou direito. O Senhor vai dizer: não, foi por causa da incredulidade. O que é incredulidade? Descrença nas declarações, nas doutrinas e nas promessas que Deus liberou sobre nós. Diga não à incredulidade. Diga não à incredulidade. Diga não à descrença. Diga não à rebeldia. Diga não à desconfiança. Diga não à dúvida. E levante tuas mãos agora comigo. E levante tuas mãos e diz assim: eu declaro sim à minha fé. Eu digo sim para as promessas. Eu digo sim para a esperança. Eu digo sim para Deus Pai. Eu digo sim para Deus Filho. Eu digo sim para Deus Espírito Santo. Eu digo sim para os céus, em nome de Jesus. A turma do sim, aplauda forte o nome do Senhor. Aleluia. Diga não à incredulidade. Primeiro, pois este mesmo erro já destruiu a vida de muitos no tempo passado. Segundo, diga não à incredulidade, pois este mesmo erro continua destruindo a vida de muitos neste tempo presente. A mesma incredulidade que destruiu muita gente lá atrás continua destruindo muita gente hoje. Tenhamos cuidado para que eu e você não sejamos mais um. Você já viu alguém que era fervoroso e não é mais? Pergunta a ele por que ele não é mais. Incredulidade. Quando a gente anda de forma incrédula, descrente, vou te ensinar rapidinho, abre parênteses, como um crente anda incrédulo. É simples. Ele anda sempre achando que Jesus nunca vai voltar. Ele anda sempre convicto que se Jesus voltar, não vai ser agora, vai ser depois. E é por isso que a gente anda torto. É por isso que muitos de nós anda torto, anda errado, não anda certo. Porque a gente sempre tem uma pitadinha de incredulidade dizendo: Jesus vai voltar, talvez volte, mas não agora. Agora eu posso adulterar, agora eu posso roubar, agora eu posso mentir, agora eu posso fornicar, agora eu posso tantas coisas. Porque Jesus volta depois e Ele me perdoa agora. Diga não à incredulidade, porque este mesmo erro, esta mesma doença já destruiu muitos no passado e tem destruído muitos no presente. Diga não à incredulidade. A advertência do salmista, Salmo 95.
A advertência do escritor, a carta aos Hebreus, que estamos lendo aqui agora, é a mesma advertência para nós hoje. Se hoje ouvirmos a voz do nosso Deus, não endureçamos o nosso coração. É válida para agora. Escute bem. Quando nós pegamos este texto que estamos lendo, eu posso dividir ele em 4 períodos de tempo. Presta atenção. Eu vou dividir com você aqui. Eu vou dividir este texto, esta passagem que lemos, em 4 períodos de tempo. Presta atenção. Escute bem. O primeiro período do tempo que este texto nos apresenta é o tempo em que os israelitas se rebelaram contra Deus. Por quê? Porque é isto que o texto está falando. O texto está lembrando do pecado, da rebeldia que os israelitas fizeram onde? Lá no deserto. Agora, sabe em que ano, mais ou menos, segundo a Bíblia de ordem cronológica, sabe em que ano, mais ou menos em que ano o povo se rebelou contra Deus dessa forma? Em mais ou menos 1462 a.C. Ou seja, então temos 2000 anos agora, com mais 1400 atrás. Então, ou seja, estamos aqui mais de 3400 anos para trás, quando o fato aconteceu, segundo a Bíblia de ordem cronológica. O segundo período de tempo que este mesmo texto nos mostra olha aqui, é o tempo em que o salmista, no caso Davi, relembrou o acontecimento. Presta atenção. Davi, no Salmo 95, ele relembrou o que aconteceu lá em 1462 a.C. Mas sabe quando Davi relembrou isso? Eu te mostro. Cerca, mais ou menos em 1018 a.C. Ou seja, um pouco mais de 400 anos do acontecido no deserto, Davi relembrou. Vai somando. O terceiro período de tempo que este texto nos mostra é o tempo em que o escritor desta carta aos Hebreus orientou os seus leitores. Sabe quando esta carta foi escrita, mais ou menos? Do ano 65 ao 70 depois de Cristo. E qual é o quarto tempo que este texto nos mostra? É o tempo atual. É o tempo hoje. Ou seja, quando ele disse: se hoje vocês ouvirem, se hoje vocês ouvirem, ou seja, este texto está falando de ontem, mas está falando de hoje, de amanhã e de depois. Toda vez que você lê esse texto, você vai ler: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Daqui a 10 anos, você pega a Bíblia, a mesma Bíblia, você vai ler o mesmo texto dizendo: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. Daqui 50 anos, se você estiver vivo, se Jesus não voltar até lá, você vai ler o texto, e o texto diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus. O texto está falando para hoje. Hoje. Erraram no passado, corrigiram, relembraram depois, relembraram outra vez depois. E toda vez que esse texto é lido, nos relembra todo dia, toda hora. Não ontem, não é amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçam o seu coração. Diga não à incredulidade, pois este mesmo erro continua destruindo muitos neste tempo presente. Para nós que vivemos hoje, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer: tomem cuidado, tenham atenção. Quer observar comigo? Confira comigo
O versículo 12, o escritor disse para os leitores da época, o Espírito Santo continua dizendo para nós hoje: cuidado, irmãos, ou seja, prestem atenção, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. O escritor diz: tomem cuidado. Toma cuidado com o quê? O que nós não podemos fazer? Ele diz: não tenham o coração perverso, não sejam incrédulos, não se afastem do Deus vivo, não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Tomem cuidado. Agora, o que ele nos orienta a fazer? O que devemos fazer? Ele diz no texto: encorajem os seus irmãos todos os dias. Participe das coisas de Cristo. É isso que devemos fazer. Para você que diz não à incredulidade, você precisa encorajar as pessoas. Ele diz: encoraje os seus irmãos todos os dias, hoje e sempre. O que você tem falado para aqueles que caminham com você? Você tem conversado mais sobre o coronavírus ou mais sobre Deus? Você tem falado mais de Jesus ou mais das tragédias da vida? A Bíblia diz: encorajem. Versículo 14, a Bíblia diz, versículo 13: encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Sabe, todo dia é dia de você dizer para alguém: se levante, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida, você foi chamado para vencer, Jesus quer salvar você. Já pensou, presta atenção, já pensou se todos os cristãos do mundo pegasse um ônibus assim, motorista dissesse bom dia, o cristão dissesse bom dia, Jesus te ama, motorista. Aí entra outro crente no outro ponto, ele diz bom dia, e o crente dissesse Jesus te ama, motorista. Querido, quem segura um povo que encoraja uns aos outros todos os dias? Já pensou se quando alguém viesse esmurecido, entristecido perto de você, abatido perto de você, e começasse a se queixar da vida, e você dissesse: mas Deus te ama, mas vai dar tudo certo, mas Jesus tem um plano na sua vida. Você começava a cortar educadamente, espiritualmente, de forma cristocêntrica. As pessoas falam bem assim: não vou reclamar mais não com a irmã Joana não, porque a irmã Joana só tem palavras que me põem para cima. Escute bem, nós temos que decidir: ou vamos ser crentes coveiros ou crentes parteiros. Posso explicar essa ideia? Essa ideia é sempre enfatizada pelo reverendo Hernando Dias Lopes. Ou seremos coveiros ou seremos parteiros. Vamos lá, qual o sentido da frase? O crente, ele nunca se deu bem em nada, para ele nunca vai se dar bem em nada, para ele tudo conspira contra ele, é o crente coveiro. Alguém falou: irmãos, Deus está abrindo a porta, e o coveiro pega a pá para enterrar. Será que está? É impressão sua, né não? E o crente parteiro?
Enquanto o coveiro quer matar, ou o coveiro quer enterrar seus sonhos, o parteiro sempre quer ver você dar luz, para ele apalpar, para ele abraçar com você quanto mais antes do teu sonho. É assim que o parteiro fica, ajudando a criança a nascer. A criança é o sonho. O crente parteiro é, alguém vem assim: menina, eu estou pensando, sabe, em acertar minha vida com Deus. E o crente parteiro diz assim: acerta logo, porque Deus tem um plano lindo na sua vida, e eu tenho certeza que Ele vai te levantar, menina. O crente parteiro sempre está com os braços abertos. Pode falar, porque se Deus entrar na sua vida, Ele vai mudar sua história, Ele vai mudar sua vida, Ele vai transformar você. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. As nossas mãos precisam sonhar com os partos, os sonhos, os planos. O crente coveiro, ele quer o aborto. Ele quer abortar os teus sonhos para enterrar depois. Quantos coveiros você já ouviu? Menina, larga a mão de igreja, você é doida. Menino, larga esse negócio de igreja, você é maluco. Crente é doido, lógico que somos. Essa talvez foi a verdade que ele disse: somos loucos, apaixonados por Cristo. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para aqueles que acreditam. E hoje eu estou aqui como um crente parteiro para te dizer: diga não à incredulidade, diga não aos coveiros, e diga sim aos parteiros. Aqueles que quando você pensa em sonhar, ele diz assim: vai, vai, porque operando Deus, quem impedirá? Vai. Jesus é o maior exemplo do cristão parteiro. A Bíblia diz que antes da palavra vir à boca, ele já sabe do que você necessita. Antes de você falar assim: papai, eu quero isso, ele fala: já sei, filho, eu estou aqui para ver teu sonho ser gerado. Escute bem, você veio nesta noite aqui para ouvir essa mensagem. Diga não à incredulidade, diga não aos coveiros, e diga sim à fé, diga sim aos parteiros, aqueles que sonham com você. É tempo de sonhar. A incredulidade fez a maioria do povo da geração adulta que atravessaram o deserto, quando eles foram ver a terra prometida, dar uma vistoria. E aí os príncipes disseram, os 10: e a terra é boa, mas tem gigante. Nós estamos igual gafanhotos perante a eles. E nós vamos vencer. Não, a terra é boa, mas não conseguimos, não conseguiremos. Esses são os coveiros. Eles viram que poderia dar certo, mas os coveiros sempre enfatizam as dificuldades. Os coveiros sempre olham os gigantes, eles não olham o Deus que vence os gigantes. E aí os parteiros, Josué e Caleb, e o povo dizendo: vamos morrer, tem muito gigante. E aí Caleb e Josué dizem assim: calem a boca, calem-se. Tem gigante sim, mas se Deus disse que vamos vencer, nós vamos vencer. Tem gigante sim, tem gigante, mas se Deus disse que a promessa é nossa, vai se cumprir. E sabe o que Deus disse? Olha, perante esta geração, só 2 me alegraram, me agradaram, e esses homens são os parteiros, Josué e Caleb. Esses 2 têm terra garantida, têm promessa garantida. Escute bem, queridos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas vamos vencer. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo.
Parteiros ou coveiros? Parteiros. Seu sonho está sendo gerado em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se você observasse comigo agora, nós vamos louvar um hino e você vai adorar conosco, com as mãos erguidas. Esse louvor se chama Rompendo em Fé. Vamos romper toda a incredulidade que já destruiu a vida de muitos no passado, que continua destruindo a vida de muitos no presente, mas não vai destruir a nossa, em nome de Jesus. Observa comigo, discorre comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo vai falar do mesmo assunto aqui. Versículo 1 ao 6. Olha o que ele diz sobre o mesmo assunto da rebeldia do povo no deserto contra Deus. Ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A Bíblia está dizendo, revelando, que a rocha que saciava a sede do povo no deserto era Jesus, e eles não valorizaram. E continua: contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas, presta atenção agora, irmãos. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Para quem? Para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Agora, o que eles cobiçaram? Preste atenção. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Segundo, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Terceiro, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Quarto, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Concluindo, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, lhes providenciará um escape para que possam suportar. Está vendo? O que aconteceu no deserto soa como exemplo até hoje. Tudo que aconteceu foi como exemplo para nós daquilo que não devemos fazer. Não devemos ser idólatras, não devemos ser imorais, não devemos ser
murmuradores, mas devemos confiar em Deus. Vamos romper em fé.